O mundo sofre hoje de um problema gravíssimo, que para mim é o mais grave de todos os problemas, que é a morte das tradições. As sociedades vivem sem uma tradição, sem uma continuidade. Vivemos numa constante ruptura, numa quebra de costumes. E qual é o resultado final disso? O caos, a destruição, o niilismo. Porque por fim o ser humano ele não acredita mais em nada. Sobra o vazio interior de uma criatura que olha para o seu entorno e não consegue entender o mundo. E é simples isso, é muito simples de entender. Porque quando nós não temos uma tradição, quando nós não temos hábitos coletivos, quando nós não temos costumes, nós realmente não entendemos o mundo que nos cerca, porque as novidades elas vêm e vão. As novidades elas não deixam nada marcado em nós, senão um sentimento de vazio e um sentimento de que nós não pertencemos à sociedade na qual nós vivemos. As pessoas hoje, elas não têm afinidade com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Porque tudo se globalizou de tal forma, esta globalização ela destruiu todas as tradições que existiam nas diferentes sociedades, que estas sociedades elas não têm mais uma feição, uma cara. Estas sociedades elas se transformaram apenas em massas humanas. E é isso que nós temos. Temos imensas massas humanas, mas não sociedades, porque sociedades são formadas por pessoas que têm hábitos em comum, uma tradição, uma cultura. E as sociedades, elas não têm mais uma tradição, elas não têm mais uma cultura, elas não têm mais hábitos. As sociedades se transformaram em meras massas humanas, onde as pessoas não entendem umas às outras e onde as pessoas não se entendem nem a si mesmas. Porque isso é o que se promove nos dias atuais, uma imensa ignorância para que o ser humano não se compreenda a si mesmo e também não compreenda o seu semelhante. Se nós não temos uma tradição, se nós não temos costumes que unem e ligam as pessoas, como nós podemos construir uma sociedade de pessoas conscientes, de pessoas que alimentam sentimentos comuns, de pessoas que têm respeito entre si, que possuem um afeto mútuo? Isso não existe nos dias atuais, sejamos sinceros. A nossa sociedade, ela virou apenas um lugar onde nós trabalhamos, gastamos dinheiro, né? Primeiro ganhamos o dinheiro e depois gastamos o dinheiro, ou seja, o consumismo e nada mais. O consumismo é que se tornou o centro da vida das pessoas. E por quê? Porque não resta nada mais. A tradição morreu. A espiritualidade ela vem sendo esvaziada cada vez mais dos seus sentidos originários. Os hábitos e os costumes eles são vazios, não passam de meras formalidades externas. Então, se nós novamente queremos conferir um sentido para a vida humana, nós precisamos ter uma tradição dentro da nossa sociedade, tradições em diferentes locais do mundo. E não esta globalização que vem tornando todos os povos iguais, igualmente vazios, fúteis, ignorantes, bitolados, superficiais e rasteiros, né? Nós precisamos de uma tradição que se insira em cada diferente sociedade, para que cada sociedade tenha a sua tradição. Porque isso seria, na verdade, o verdadeiro multiculturalismo. Cada sociedade com a sua cultura e uma sociedade respeitando a cultura da outra, que é algo que não pode ser observado nos dias atuais, porque com esta globalização, todas as culturas elas foram embaralhadas, surgiu uma cultura global
Se é que nós podemos chamar isso de cultura, né? Porque a cultura é algo que surge dos próprios indivíduos, do seu mundo interior para o mundo exterior, e os indivíduos vão construindo a cultura conjuntamente com os seus semelhantes. A cultura, a verdadeira cultura, ela surge de uma forma natural, no dia a dia, ao longo dos meses, dos anos, das décadas e dos séculos. É vivendo junto que os seres humanos eles vão construindo uma cultura ao longo do tempo. E esta cultura globalizada que hoje caracteriza a humanidade, ela não foi construída ao longo do tempo, ela é uma imposição. Ela é uma imposição destas elites globalistas que querem idiotizar o mundo. E esta cultura globalizada, ela está destruindo todas as culturas regionais, destruindo as sociedades, os hábitos, os costumes e as tradições, e está se impondo, está promovendo uma pressão tão grande na vida das pessoas que elas estão cedendo. Elas estão abrindo mão da tradição das suas sociedades e estão abraçando esta cultura global, que na verdade personifica a morte e a destruição de todas as culturas. Então falta na nossa sociedade novamente uma tradição, uma continuidade, algo que ligue o passado, o presente e o futuro. Porque o Roger Scruton, ele disse o seguinte: nós precisamos desenvolver um estilo de vida que una essas três temporalidades. O nosso compromisso precisa ser com aqueles que já foram e com aqueles que virão. Isso Roger Scruton falou. O nosso compromisso precisa ser com aqueles que já foram e aqueles que ainda virão. Quando nós encaramos a existência assim, nós estamos sendo conservadores, porque o conservadorismo, ele é uma visão de mundo que une o passado, o presente e o futuro, que vê a sociedade na sua totalidade, que a enxerga como um todo, para que os indivíduos preservem a sua tradição. Porque se nós não tivermos uma tradição, o que sobra? Sobra o niilismo, a morte da cultura e o vazio existencial, que é o que nos caracteriza nos dias atuais. A nossa vida é vazia e por causa disso que nós não encontramos um sentido para a existência. Precisamos sim de uma tradição. Ter uma tradição não é ser careta, ultrapassado, quadrado, né? Porque hoje se tem a ideia de que a pessoa que quer seguir uma tradição ela é ultrapassada. Mas como assim? Qual o problema de nós preservarmos os tesouros culturais do passado? Problema nenhum. Nós precisamos preservar isso para que as novas gerações também conheçam essas preciosidades. Só que as pessoas hoje estão abrindo mão de tudo isso em prol desta cultura globalizada, que literalmente está destruindo o ser humano, porque destrói a tradição e, por fim, destrói o ser humano, porque um ser humano que não tem uma tradição, ele é vazio e não tem onde se apegar, né? Ele não tem onde se apegar. Então ele acaba caminhando no ar. E é por isso que o ser humano nos dias atuais, ele vive caindo porque ele não tem onde se apegar, ele não tem onde se inspirar, ele não tem onde buscar os valores de que ele precisa para viver de uma forma estável, porque este mundo globalizado, ele é instável, ele é um mundo de rupturas, ele é um mundo onde falta um sentido para viver. E se nós queremos ter um sentido para viver, nós precisamos de uma tradição que una as pessoas que fazem parte de uma mesma sociedade. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!